João, que tem participado conosco. Agradecemos pelas escolas, pelas demais classes da escola dominical, que agora estão se reunindo na igreja, as escolas dominicais espalhadas por esse Brasil afora e mundo afora, que tu estejas nos abençoando. Que a tua palavra possa ser estudada, possa ser entendida, compreendida, para que nós honremos e glorifiquemos o teu nome, como o Senhor assim de nós o requer, e levemos o Evangelho de Cristo àqueles que precisam ouvir, necessitam do teu Filho para a sua salvação. Que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição nossa do domingo passado e desse, a lição 5, né? Eu coloquei como título Como o Pecado Permeia a Nossa Vida. E no domingo passado a gente começou a aula e definimos, né, o que é pecado. E aí eu falei, acho que a definição que eu mais aprecio e mais gosto sobre o que é pecado, né, é dizer que pecado é errar o alvo de glorificar a Deus. Então, tudo que eu faço na minha vida que não glorifica, que não dá honra a Deus, é pecado. Ponto. Então, essa acho que é a definição mais simples e completa que eu já vi de pecado. Aí nós iniciamos no item 1 da lição, falando sobre a origem do pecado, né? Nós vimos que, primeiramente, a origem do mal, nós vimos que o mal ele já existia antes da criação de Adão e Eva, tá? Nós vimos que a Bíblia ela se fecha em não nos dizer como foi, quando foi que o mal apareceu. Ela dá algumas pinceladas, algumas luzes, né, algumas lampejos de luz sobre isso daí, mas o fato é que Satanás e seus seguidores, seus anjos, seus demônios, eles, lá no passado, com o coração rebelado contra Deus, tentaram ser igual a Deus e foram expulsos por Deus. E aí, quando Deus cria Adão e Eva, eles estavam lá no Jardim do Éden. Nós vimos que o segundo item a gente viu sobre a soberania de Deus e o mal, né? Nós vimos que Deus, no seu poder, ele poderia eliminar o mal com apenas um sopro de sua boca, mas nós vemos que na sua soberania ele tem permitido que o mal cumpra o seu curso, siga o seu curso, até que um dia ele há de extirpar todo esse mal e condenar todo o mal ao inferno. Nós vimos também que o outro lado do mal, né, que é a questão das calamidades e as tragédias que nos afetam, e que Deus muitas vezes permite que nós passemos por elas têm a ver aí com Romanos 8, 28, 29, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o mal, inclusive as calamidades que nos acometem, né, as tragédias. E aí até citei o exemplo lá do Horatio Spafford, lá que perdeu 3 filhas num evento só. Aquilo Deus assim permite. O terceiro item da lição, foi onde a gente terminou a aula passada, nós vimos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia plantado essa árvore no meio do Jardim do Éden. Nós vimos que Deus colocou essa árvore aí como um teste, né, como um limite para o homem, um teste da sua obediência. Deus disse que Adão e Eva não deveriam comer daquele fruto, que se comesse daquele fruto certamente morreriam. E o homem, que no seu livre-arbítrio, na sua inocência, acabou perdendo essa inocência quando comeu esse pecado deliberadamente, ou seja, quis desobedecer, desobedeceu. E a gente vê que Adão e Eva não passou a conhecer só o bem e o mal, não passou só a ver o bem e o mal, mas a ter conhecimento, né, do bem e do mal. Passou a discernir, julgar o bem e o mal. E aí a gente terminou vendo que não adianta nós queremos culpar Deus por Deus ter permitido tudo isso, né? Nós vimos que Deus, ele não muda. Deus é bom e ele não muda. O homem que ele havia criado bom e perfeito, quis, por vontade própria, deliberada, desobedecer a Deus, e aí aconteceu tudo que a gente viu. E aí surgiu na aula da semana passada uma questão aí levantada pelo Marcos, mas eu vou deixar para a gente colocar essa questão na hora que ele estiver presente, né? A respeito de Ezequiel 28, uma história lá de Lúcifer e tudo mais, a gente estudou isso um pouquinho, trazer
esse tema aí, mas logo, logo que eles estiverem aí. Então, a gente começa aqui agora o item 2 da lição, onde a gente vai reforçar aqui o conceito bíblico de pecado, tá? E nós vamos ver aqui, primeiramente, que o pecado, ele condena o homem à morte, tá? A gente vê lá, Gênesis 2,16, quando Deus diz para Adão e Eva que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam, e a Bíblia vai nos mostrando isso. Salmo 51:5 nos diz que nós já nascemos, fomos concebidos em pecado, né? E tem outros 2 textos aqui que a gente sabe de cor. Bom, vamos lê-los aqui, Romanos 3. Romanos 3:23, né? Quando o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Roma, ele diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse texto aqui, Paulo acaba tirando lá de Salmos, né? Do livro de Salmos, mas é um texto que dá uma garantia para nós que não tem ninguém nesse mundo que não peque, né? Então, se alguém disser para nós que não peca, é mentiroso. E a Bíblia diz que ele é mentiroso mesmo. João vem falar que ele é mentiroso. Então, esse texto nos afirma e ratifica para nós que todo ser humano peca e carece da glória de Deus. E Paulo, ainda em Romanos 3:23, né, ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós todos, por conta do pecado, fomos condenados aí à morte espiritual, à morte física, né? Nós temos em Cristo, depois a salvação aí das nossas almas do inferno, e aí nós não temos, então, a morte espiritual, porque somos salvos por Cristo. Se Cristo voltar antes de morrermos, teremos o nosso corpo transformado. Se Cristo voltar depois que nós tivermos ido desse mundo, nós teremos um corpo ressuscitado, né? Novo, incorruptível, conforme a Bíblia nos ensina. Mas o fato é que, por conta de sermos pecadores, estamos condenados à morte física e à morte espiritual. Agora vamos ler alguns textos para aprofundarmos mais um pouco na questão do pecado, e aí a gente vai ler assim, cada série de textos aqui, são 2, 3 textos por tópico, para deixar a Bíblia falar bem para nós. Nós vamos ver primeiro, eu pedi para você, Aldo, ler alguns textos, onde a Bíblia vai mostrar para nós no que nos tornamos depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, qual que é a nossa essência hoje? A Bíblia é muito clara em dizer qual que é a nossa essência hoje. Então, vamos ler alguns textos aí. Romanos 7:17, primeiro, o Aldo. Acho que tá sem voz aí. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo escrevendo sobre o pecado, ele tá dizendo para nós aqui que muitas vezes, ele fala ali na frente, né, o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo, né? Mas o fato é que Paulo diz aqui que o pecado que habita em mim. Então, a essência nossa hoje, o pecado, ele habita a nossa essência, o nosso ser. Então, nós somos pecadores e o pecado habita a nossa essência. Outro, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Então está aqui, que Jesus Cristo morreu por nós, não porque nós éramos bonzinhos, não. Jesus Cristo morreu por nós porque nós somos pecadores. Outro texto, o Paulo, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então tá aí, a nossa carne, né? Ela cobiça, ela tem seus desejos que tendem para o pecado. Então essa é a nossa essência. A nossa carne, ela deseja, ela corre atrás, ela cobiça o pecado. E por último, Tiago 1:14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então,
está claro, o escritor da Epístola aos Tiagos deixa claro que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, está aí, o fato da nossa vida, a nossa essência hoje, depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós nascemos em pecado, nós somos pecadores, e a Bíblia ratifica isso aí por todos os lados. Então, o pecado é uma verdade diária na nossa vida, porque nós somos pecadores. Bom, mas a Bíblia diz que, embora nós embora tenhamos nascido em pecado, embora nós sejamos pecadores, a Bíblia ela nos conclama, ela nos ordena, né, a entrar nessa guerra contra o pecado. Então a gente precisa ter essa consciência que diariamente eu devo estar em guerra contra o pecado. Vamos ver alguns textos que nos pedem para estarmos atentos nessa luta, nessa guerra. Tatiane, você lê para nós Romanos 6, 12? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, é imperativo, né? Não reine em vosso corpo mortal a obediência às paixões, a obediência ao pecado. Então, não deve reinar na nossa vida o pecado. Embora sejamos pecadores, embora o pecado habita em nós, mas ele não pode reinar na nossa vida. Um outro aí, Tatiane, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo afirma isso para nós, ó. O pecado não terá domínio, então ele não pode reinar, porque nós não estamos debaixo da lei, sim debaixo da graça. Agora vamos lá para Hebreus, Tatiana, Hebreus 12, 1. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O escritor aos Hebreus, né, ele diz aí que nós devemos nos desembaraçar, devemos nos livrar de todo o peso do pecado, e aí ele usa uma palavra aí que tenazmente nos assedia. Então, o pecado, ele está com muita força nos assediando todo dia, e a gente precisa se livrar dele. O pecado não pode reinar na nossa vida. Mais um é 3,13, Hebreus 3,13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A escritura aos Hebreus, ele diz para nós nos exortarmos, né, um ao outro, né? É o que nós fazemos aqui hoje nessa escola dominical, nos exortando um ao outro para que nós consigamos vencer essa guerra contra o pecado. E por último, Tatiane, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Bom dia, Marcos, tudo bom? Bom dia. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aqui, irmãos, o escritor aqui, ele pega mesmo pesado com a gente, né? O que o escritor aqui está dizendo é o seguinte: se precisar perder a vida, se precisar derramar sangue, para nós vencermos essa luta contra o pecado, ele pede para nós fazermos isso. Então, não tendes resistido até o sangue, né? Então, muitas vezes a gente vai cedendo, o pecado vai nos dominando, vai reinando, e aí o escritor aos Hebreus fala, olha bem, a guerra nossa, às vezes a gente vai precisar resistir até o sangue. Então, nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que nós devemos estar em constante guerra contra o pecado. E por último, aqui um tópico desse item, a Bíblia nos ensina que nós não devemos andar na prática do pecado. Somos pecadores, estamos em guerra contra o pecado, então nós não devemos andar na prática do pecado. E vamos ver aqui uns textos pesados aí dessas advertências que a Bíblia nos faz. Pedi para a Silvana ler. Vamos ler, Silvana, Hebreus 10, 26.
Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha só o que o escritor diz, né? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, voluntariamente, eu estou pecando mesmo, todo dia, e quero pecar. Então, se vivermos com essa vontade de pecar, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, ou seja, para nós, o que o autor está dizendo, Cristo morreu em vão. Tá? Então, a palavra de Deus, ela vai pesando a mão sobre a nossa consciência com relação ao pecado. O outro texto é 1 João 2,1. 2,1 não, vamos 3,9 primeiro. 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O apóstolo João, ele deixa muito claro que se eu sou nascido de Deus, eu fui regenerado pelo Espírito Santo, salvo por Jesus, eu não posso viver em pecado. Tá? O pecado na nossa vida, irmãos, eu gosto muito do pastor nosso, que é da igreja lá de Ribeirão Preto, ele fala muito nisso nas suas pregações. Né? O pecado na nossa vida, depois de salvos por Jesus, ele deve ser considerado um acidente, tá? Cometi um acidente, pequei. Ele não pode ser algo costumeiro, deliberado, contínuo na nossa vida. O pecado passa a ser um acidente. Opa, deslizei e pequei. Acidente. Por isso que João fala aí, todo aquele que é nascido de Deus não vive, ou seja, na prática contínua do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, o pecado só pode ser na nossa vida um mero acidente. Depois, Silvana, 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E João pesa mais a mão ainda, né? Aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que vive continuamente em pecado, João diz muito claramente, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E por último, aí falando de acidente, então se nós cometermos o acidente do pecado, o que a Bíblia diz em 1 João 2,1? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então João é muito claro, ele diz que nós não devemos viver pecado e viver em pecado, mas se todavia pecarmos, nós temos um advogado, Jesus, para nos perdoar. É assim que a Bíblia, então, nos ensina. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós nos tornamos pecadores, mas a Bíblia diz que uma vez que eu fui regenerado por Deus, eu devo estar continuamente em guerra contra o pecado, e nessa guerra contra o pecado, subentende-se que eu não vivo em pecado. É o que a Bíblia nos fala, não viver em pecado. E o que nos ajuda, então, nessa nossa luta contra o pecado, para não viver em pecado? O que vai nos ajudar, irmãos, são duas coisas. Pedi para o Marcos, leia, Marcos. Salmo 119, 11. Sabe de cor, mas vamos ler lá. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, na versão do Marcos, vem escondi, né, no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? E na versão nossa aí, a revista atualizada, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, irmão, como é que nós enfrentamos essa guerra contra o pecado para não pecar? É guardando no nosso coração a palavra de Deus. Ponto. Por isso é que a Bíblia nos conclama, aprenda, conheça, estude, né, leia a palavra de Deus, porque é ela guardada no nosso coração que nos fortalece para não viver em pecado. E o outro, Marcos, lê para nós também 1 Pedro 2, 21, 22. 1 Pedro 2. Pode ler. Porque para isso
fosse chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então, essa versão do Marcos, a nossa versão diz, né, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, para nós, para essa luta nossa contra o pecado, para não pecarmos, o resultado disso, né, nós precisamos guardar no coração a palavra de Deus e seguir o exemplo do nosso mestre, que não pecou. Seguir o exemplo de Jesus Cristo, que não pecou. Irmãos, essa sequência lógica aqui, né, sobre o pecado, ela deixa muito claro para nós, né? O pecado, ele habita em nós, nós devemos estar em contínua guerra contra o pecado, para não pecar, e o que nos ajuda a não pecar é guardar a palavra de Deus no coração e obedecer e seguir os exemplos de Cristo. Tá claro? Então, com relação ao pecado, isso é muito claro. Agora, entrando no terceiro item da nossa lição, o que o mundo atual, vamos lá, tem um mundo passado e um mundo atual, tá? O que o mundo compreende sobre o pecado? Então, é um tópico que o autor da lição coloca, né? Bom, como o pecado é definido como errar o alvo de glorificar a Deus, então eu penso comigo, né? Se um ateu, por exemplo, se um ateu que não acredita em Deus, se ele não acredita em Deus, então para que existe um alvo a não ser atingido que glorifique esse Deus que eu não acredito? Então, para o ateu, pecado não existe. Tá? Se não tem um Deus para receber a glória por não pecar, se Deus não existe, então o pecado não existe. Isso é um lado, vamos lá, considerando o lado dos ateus. Mas o lado daqueles que pode até não ser ateu, mas nominal, mas é ateu de prática, né? Eles simplificam demais essa questão do pecado, dizendo que o pecado é o seguinte, tem muito a ver com a cultura do povo. Então, tem cultura que é permitida uma coisa, tem cultura que não é permitida aquela mesma coisa. E aí, irmãos, aí é baratear demais a palavra de Deus, né? Porque se é pecado, não importa a cultura, é pecado. Se eu não glorifico a Deus aqui na cultura minha no Brasil, eu não vou glorificar a Deus lá na cultura islâmica, não vou glorificar a Deus lá na cultura asiática, assim vai. Então, pecado é pecado e ponto. Mas o mundo não, o mundo diz que tem a ver com a cultura. Tem cultura que pode, tem cultura que não pode. Então, começa a relativizar. E aí, o que acontece com o mundo, né? O mundo ele pode tanto ir para um extremo de relativizar, dizer que pecado não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, tá? Ou aumentar demais. Vamos ver um texto aqui, pedir para a Tatiane ler, Tatiane, Isaías 5:20. Isaías 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Quando a gente lê um texto desse aqui e olha a sociedade nossa de hoje, está aí. Quer dizer, quantas coisas que a Bíblia diz que é pecado, o mundo fala que não. E quantas coisas que a Bíblia fala que é para adorar a Deus, e a turma fala, ó, isso vocês não devem fazer. É mais ou menos isso. O mundo, ele inverte. O bem, ele chama mal, e o mal, ele chama bem. Então, a gente não precisa nem citar exemplo, mas na mente nossa vem 1 milhão de exemplos, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus condena e que o mundo fala, não, isso é normal. E se você vai contra isso, você está politicamente errado. Politicamente errado. É isso que o mundo ensina. Então, o mundo, parte da sociedade nossa, relativiza ou abomina essa questão de pecado. Mas aí nós temos o outro lado, uma religiosidade demais, e aí começa a exagerar. Eu pedi para o Aldo ler Colossenses 2, 20 a 23. Colossenses, capítulo 2, 20
a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai a ordenanças? Não manuseei isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, irmãos, Paulo aqui está chamando a atenção nossa para os exageros da religiosidade, né? Lembra lá da história quando Deus diz lá, né, para Gênesis 2,16, Deus diz para Adão e Eva, ó, de toda árvore do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não devem comer, porque no dia que dela comeres, morrerás. Ponto. Certamente morrerás. E aí vem a serpente e diz lá para Eva, naquela Gênesis 3, que é o texto base da lição, e aí Eva fala assim, ó, Deus deu uma ordem para nós, quem podia comer das árvores, mas das árvores, ela não falou de todas, não é das árvores, mas da árvore do conhecimento do bem, a gente não deveria nem comer, nem tocar. Tá vendo a religiosidade da Eva? Nem comer, nem tocar. Deus não falou nem tocar. Deus falou não comer. Então, a exemplo da Eva lá, que começa a aumentar, a exagerar na proibição divina, né? Muitas pessoas hoje, e sempre tivemos isso, né? Começa a exagerar, você não deve tocar aquilo, você não deve fazer aquilo outro. E nós vemos dentro do meio evangélico, cheio de regrinhas assim, né? Você não deve cortar o cabelo 2 centímetros para cima da orelha, nem para baixo do... E começa. E aí começa a pôr regrinhas, e essas regrinhas não tem nada a ver com o pecado em si, tá? Com o pecado em si. Então, são dois conceitos de pecado no mundo, nós temos que tomar cuidado. Aquilo que diminui o pecado, tá? Diz que isso aí nada é pecado, e aquilo que exagera, tá? É aquilo que exagera. É o que Paulo fala aqui. E aí Paulo conclui aqui no verso 23, né? Ele diz assim, ó, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, ó, tem aparência. Não, é sabedoria, tem aparência de sabedoria. Mas aí ele começa a falar como culto de si mesmo, então as pessoas começam meio que, nesse exagero, cultuar a si mesmo, com falsa humildade, um rigor ascético, aquele rigor de regra, né? E aí Paulo diz que não tem valor algum quanto à sensualidade, e por aí vai. Então, esse é um texto para nos clarear a mente, dois textos para não irmos a quem nem além do que a Bíblia nos ensina sobre pecado. Então, o autor coloca uma frase aqui muito importante. Não aceite a diminuição do que significa pecado. Então, a gente não pode aceitar. Então, igrejas estão aceitando isso, tá? Igrejas estão aceitando isso. Uma diminuição do que significa pecado. Eu costumo dizer, clarear, até para ficar bem claro entre nós, irmãos presbiterianos, né? A igreja presbiteriana americana, PCUSA, né? Ela passou a admitir casamento homossexual. Ela passou a admitir isso dentro da igreja. Quer dizer, ela diminuiu o que significa pecado. Então, a liberalidade foi tamanha que chegou nesse ponto. E aí, o que João diz, irmãos? Olha só, a Bíblia é Bíblia, né? O que João diz? Quem vive pecando é filho do diabo. É duro, a Bíblia fala isso. Quem vive pecando é filho do diabo. A Bíblia que fala isso, não sou eu, é a Bíblia que fala. Então, ó, não aceite a diminuição do que significa pecado. O pecado ofende a Deus, então leve isso a sério. Então, com isso, irmãos, a gente conclui, então, esses 3 tópicos da lição, falando aí sobre como o pecado permeia a nossa vida. E aí eu queria aqui concluir, na conclusão, fazer o parênteses que a gente terminou na aula passada, Marcos, que trouxe um questionamento para nós, mas que tem muito a ver com o mal, né, a questão da origem do mal, que é a questão lá de Lúcifer, né? Então, eu fui dar uma pesquisada aí, e depois eu até falo, depois eu falo para os irmãos aí, essa questão de consulta, às vezes até na internet. O livro você tem em casa, mas às vezes você vai correr mais rápido procurar na internet. Então, tem 2 coisas aí tem dois sites aí, irmão, na internet que eu gosto muito,
E aí fica até como dica para vocês, tá? Se a gente for na internet hoje e colocar lá Lúcifer, o que é Lúcifer? Vai vir 1 milhão de coisas, tá? E aí, o que a gente poderia já de cara meter um filtro nosso para essas perguntas teológicas difíceis, né? Então, existe um site na internet aí, chamada monergismo, tá? Então, primeiro, o que quer dizer isso, né? É um termo doido aí, para falar a verdade para os irmãos, eu não conhecia esse termo, né? O que significa monergismo, né? Mas olha que interessante, né? A gente conhece a palavra sinergia. O que é a palavra? O que significa sinergia? É um termo... A gente veio falar isso para todo lado. O que significa sinergia? Alguém se arrisca aí? Criar sinergia. A gente vê, vamos criar sinergia. O que significa sinergia? Sinergia é mais ou menos assim, ó. É um exemplo bem simples, né? Eu para viver uma vida de solteiro, beleza, vou viver uma vida de solteiro, beleza. A Silvana, para viver uma vida de solteira, viveria uma vida de solteira, beleza. Mas quando nós nos casamos, a força dos dois, enquanto casal, é maior do que a força individual de cada um se somada separadamente. É como se fosse assim, ó, eu somos um, a Silvana somos um. Quando nós nos unimos, somamos 3. Isso é sinergia. Quer dizer, a força, a soma do conjunto é maior do que as forças individuais. Tá claro? O que é sinergia? É isso, tá? Então, 1 mais 1 na sinergia não é 2. 1 mais 1 na sinergia é 3, tá? Bom, o que é monergismo? É o contrário de sinergismo. Monergismo é o seguinte, ó, não preciso de ninguém para somar força. Então, Deus é um Deus sinérgico ou é um Deus monérgico? Monérgico. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do universo que ele criou. Então, Deus é monérgico, tá? Então, tem um site na internet que chama Monergismo. Então, vários teólogos aí de linha reformada publicam artigos desse site. Então, deu dúvida, vai no monergismo, que alguma coisa você vai achar lá, tanto em português quanto em inglês. Tá? E existe um outro caminho aí, bom também para a gente pesquisar essas perguntas, chamada coalizão pelo Evangelho. Coalizão pelo Evangelho. Então, coalizão pelo Evangelho é uma associação de vários pastores reformados, tá? Que estabeleceu isso primeiro nos Estados Unidos, tá? E agora já temos no Brasil, onde vários pastores reformados escrevem artigos e postam nesse site aí coisas importantes. Tanto um quanto o outro, tanto esses dois sites, qual é a intenção deles? É fazer voltarmos às verdades bíblicas reformadas, tá? Que a coisa foi se distanciando tanto da palavra de Deus que começa a surgir muitas coisas e vão longe aí das doutrinas bíblicas ensinadas. Tá? Então, além do site, por exemplo, da Igreja Presbiteriana, que a gente consulta, não existe esses dois aí, que não tem, digamos, a bandeira presbiteriana envolvida, mas tem vários pastores presbiterianos aí dentro. Tá? Monergismo, colisão pelo Evangelho. Então, tocando naquele assunto, naquela pergunta que você trouxe, o Marcos, sobre Satanás, lá, Lúcifer, com base em Ezequiel, capítulo 28, né? Então, procurando no monergismo, é interessante. Então, tem um artigo lá dizendo o seguinte, ó, Satanás nunca foi Lúcifer. Satanás nunca foi Lúcifer. Tá? E a Bíblia, ela não menciona, ela não fala isso de Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é muito claro. Ele pediu para a Tatiane ler para nós, Tatiane, João 8:44. A Bíblia diz para nós que o diabo vamos lá, João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, tá claro o que é o diabo?
Jesus, ele dá um significado para nós tão claro, mas tão claro em João 8:44, que tá. Então, o diabo, ele é o pai da mentira. Ele vive desde sempre, que nós conhecemos sobre o diabo, mentindo. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele é homicida. E jamais se firmou na verdade. Porque nele, no diabo, não há verdade. Então, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso. Bom, aí vamos num outro texto, vou pedir para o Aldo ler para nós, Aldo, lá em Isaías, capítulo 14. Vamos ler os versos de 12 a 15. Isaías 14, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Por que eu estou citando esse texto primeiro aqui? Porque, com base nesse texto, tá, vem também essa questão da história do Lúcifer, aí, o Marcos. Por quê? Na nossa Bíblia, na tradução do português da nossa Bíblia, não tem a palavra Lúcifer, tá? Mas na Vulgata Latina, que é talvez a mais antiga tradução da Bíblia que o catolicismo adotou já desde o século IV, se não me engano, essa palavra, esse termo que está aí, ó estrela da manhã, na Vulgata Latina está Lúcifer, tá? Então, na Vulgata Latina está escrito assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, lá na Vulgata Latina, esse termo aí, ó estrela da manhã, está escrito lá Lúcifer, tá? Na Vulgata Latina. Esse texto específico, esse texto em específico de Isaías mostra a derrota de Satanás, né? Não, então, é isso que eu estou dizendo, não é isso. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai esclarecer isso, tá? Porque, ó, como caíste? Sim. Vários teólogos foram por essa linha, viu? Como caíste? Viu, Marcos? Vários teólogos foram por essa como linha, caíste tá? do céu? Tá. Mas não é. Entendi. Pode continuar, desculpa. Tá. Vários teólogos dizem isso. Então, o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu estou indo na base desses teólogos reformados aí que eu te falei. Então, o que esse texto aqui está nos falando? Olha só o título aí no capítulo 14. O que está dizendo lá para nós lá? Na minha Bíblia está lá, hino triunfal sobre a queda de Babilônia. Então, o que esse capítulo 14 de Isaías descreve? Ele descreve a queda do rei de Babilônia. Não é a queda do diabo, é a queda do rei de Babilônia. Fica muito claro no verso 16. Lê para nós o verso 16, o Marcos. 14 e 16. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Então, não é o diabo, é este, aqui está falando de um homem. Que homem é esse? Rei de Babilônia, tá? Então, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, tá? Então, é isso. Então, essa estrela da manhã que o autor aqui acaba falando, né? Filho da alva, ele está falando, ó, você, rei de Babilônia, achava que era a estrela da manhã, achava que era o filho da alva, achava que tudo podia, achava que fosse igual a Deus, mas não, você não é, e eu vou te derrubar. É Deus falando da queda de Babilônia, tá? Então, aqui não é a queda de Satanás, é a queda de Babilônia. Então, estou dizendo isso, Marcos, porque muito do que eu já li diz que isso aqui fala da queda do diabo sendo expulso do céu. Não é. Isso aqui é específico ao rei de Babilônia. A dúvida é sanada com o verso 16, tá? Então, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Então, é dele que está falando, tá? Bom,
Então, a Bíblia, com relação à estrela da manhã, que é essa palavra que é latina, né, que significa Lúcifer, estrela da manhã, a Bíblia chama alguém de estrela da manhã. Quem que vocês acham que a Bíblia chama de estrela da manhã? Vamos lá, Silvana. Apocalipse 22:16. Apocalipse 22:16. 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Irmãos, a quem a Bíblia dá o título de estrela da manhã? Aí, ó, muito claro. Eu, Jesus, ó, Jesus falando, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Eu, Jesus falando, ó, eu sou a raiz, R maiúsculo, eu sou a geração de Davi, o G maiúsculo, né? E eu sou a brilhante, E maiúsculo, estrela da manhã. Então, o diabo nunca foi a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã é Jesus, tá? E tem um outro texto aqui, também, vou pedir para o Aldo ler, 2 Pedro, Aldo, 2 Pedro 2, do 16 ao 21. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Peraí, tá errado. Eu falei, muda aí, eu verso... Deixa eu só ver. É o capítulo 1º, não o capítulo 2, não. O capítulo 1º, eu errei aqui. É 2 Pedro 1, 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo principalmente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, João aqui está dando um testemunho para Pedro aqui, né? Pedro está dando um testemunho muito interessante. Né? Ele diz assim, ó, porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Jesus Cristo, segundo fábulas. Então, nós não contamos a vinda de Jesus segundo fábulas engenhosamente inventadas, não. Nós fomos testemunhas de Jesus, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois Cristo recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E olha só o que Pedro fala. Ó. Ora, esta voz que é vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele lá no Monte da Transfiguração. Então, João escutou isso, essa voz vinda do céu sobre Jesus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, nós temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, essa estrela da alva que está aqui, o Marcos, na nossa Bíblia, na Vulgata Latina está Lúcifer, ok?
Então, olha só, lá na Vulgata Latina está lá. Então, nós temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma luz, né, uma luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clarei e a estrela d'alva, Lúcifer, nasce em vossos corações. Quem que nasce em nossos corações? Cristo. Estrela da manhã, a estrela da alva. Tá? Cristo. Bom, só que o diabo, eu vou pedir para a Tatiane ler, Tatiane, 2 Coríntios 11, 14, o diabo, ele tenta se passar para nós, né, como um anjo de luz, mas ele não é anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, não é de se admirar que ele tente se transformar num anjo de luz para nos enganar, mas ele não é anjo de luz. Jesus definiu muito bem quem é Satanás em João 8,44. E aí, por último, vamos no texto aí, o Marcos, de Ezequiel 28, que você trouxe para nós. Do 11 ao 16. Ezequiel 28, de 11 a 16. Vou ler aqui, ó. Ezequiel 28, de 11 a 16. Tá? Então, na minha Bíblia, está claro lá um título, né, que o autor que traduziu colocou, né, outra lamentação contra o rei de Tiro. Então, vamos lá. Então, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, para quem? Para Ezequiel: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe. Então, a lamentação é contra quem? Contra o rei de Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho da pedra, das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, lendo sobre isso aqui, procurando aprofundar, o que Ezequiel faz aqui é uma lamentação não sobre o diabo, mas sobre o rei de Tiro. E ele faz um paralelo entre o rei de Tiro e Adão. Tá? E Adão. Adão foi criado, colocado lá no Jardim do Éden, em estado perfeito, mas de repente desobedeceu e deu no que deu. E aí é esse paralelo que ele faz entre Tiro, entre o rei de Tiro e Adão, entre o rei de Tiro e Adão, tá? E para ficar bem claro para nós que aqui o texto se refere ao rei de Tiro e não ao diabo, né? Lermos aí os versos 12, os versos 2 e o 12, tá? Lê o verso 2 para nós aí, Marcos. Esse aqui é o 28, 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então aqui, ó, não é o diabo querendo ser igual a Deus, aqui é o rei de Tiro querendo ser igual a Deus, tá? É o que Ezequiel fala. Então, lá, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Então não é o diabo, é o rei de Tiro. Tá? Sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração, como se fora o coração de Deus. E aí ele vem com a lamentação. Então fica bem claro para nós que
Lá em Isaías capítulo 14 e em Ezequiel 28, um é o rei de Babilônia e outro é o rei de Tiro, tá? Então, alguns teólogos começam aí às vezes, vislumbrar aqui que Deus está falando do diabo. Não, Deus não está falando do diabo, ele está falando do rei de Babilônia e está falando do rei de Tiro, certo? Então, com isso, a gente, tá? Eu acho, Marco, com isso a gente dá essa esclarecida, e foi bom você ter trazido, que a gente foi correr atrás desse esclarecimento, né? Mas para mim me ajudou. Então tá aí, Satanás nunca foi Lúcifer, tá? Nunca foi Lúcifer. Se existe alguém que a Bíblia chama de estrela da manhã, é Jesus, que nasce em nossos corações. Então vem aqui para elucidar essa questão aí de Lúcifer, tá? E foi bom estudar porque então a palavra Lúcifer, que é uma palavra latina, está na Bíblia, na tradução da Vulgata Latina, né? Bíblia aí traduzida aí, foi a primeira tradução que fez do hebraico, né? E, aliás, a Septuaginta, que foi escrita no grego, foi traduzida para o latim, foi essa Bíblia aí do ano 300, 400 da nossa era, né? E até então, vamos lá, até 1890, vamos dizer, até 1890, né? Missa católica no Brasil ainda era rezada em cima dessa Bíblia, né? A Vulgata Latina. Então, nesses dois textos aí, Isaías 14, 12, e depois, lá em 2 Pedro 1, 19, está na Vulgata Latina a palavra Lúcifer, tá? Então, com isso, a gente encerra esse assunto. Muito bom. Obrigado. Beleza. Mas foi bom trazer. Bom trazer que a gente foi também conhecer algumas coisas aí que não tínhamos conhecimento. Então, irmãos, com isso a gente conclui, então, essa lição 5, né? Falando aí para nós como o pecado permeia a nossa vida, como o mal aí permeia a nossa vida. E aí fica a palavra aqui para os irmãos que quiserem alguma contribuição a mais, alguma fala a mais, né? Sobre esse importante assunto aí da nossa teologia, né? Claro, para os irmãos, essa aula, fica à vontade. Oi, Vênio. Eu entendo que essa aula realmente é das mais importantes, porque se eu não compreender isso, o sacrifício de Cristo não tem sentido nenhum. Né? Se eu não compreender dessa forma, eu vou achar que Jesus veio, foi uma pessoa muito boa, ensinou muita coisa interessante, ensinou a gente a ser pessoas melhores, né? Mas se eu não entender que o pecado está e permeia a nossa vida, a obra de Cristo não tem sentido. E a Bíblia, o texto que nós lemos hoje, né? A Bíblia diz que se eu vivo em pecado, né, nessa sua fala, se eu vivo em pecado, que sacrifício mais vai fazer? Não tem mais sacrifício para fazer. Não tem. Então, o sacrifício de Cristo, ele é único e suficiente, né, para nos salvar. Por isso, esse entendimento. A minha essência é pecadora, eu estou em guerra contra o pecado, eu preciso vencer o pecado, não posso pecar. Eu tenho que ter essa consciência que o pecado é um acidente na minha vida, né? Se eu pecar, Jesus está lá pronto a nos defender perante o Pai, nos perdoando. Tá? Mas o fato é que o mundo, né? O mundo que nos rodeia, e é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, o mundo que nos rodeia não entende dessa forma, não enxerga isso, né? Não clareia isso. Aí. Aqui, Silvana, Tatiane, Marcos, mais alguma contribuição? O pecado, uma das coisas, eu lembro, certa vez um pastor falou que uma das coisas que o pecado tira de nós, de forma assim, assustadora, é a alegria de nós servirmos a Deus. Se ele tira de nós, consequentemente, a gente acaba esfriando, né? Esfriando e deixando de lado aquilo que é do reino, sim, aquilo que me torna cada dia mais próximo do Senhor, a alegria da tua palavra, a alegria de servir a Ele, a alegria de falar de Cristo. Né? E aí você falou uma coisa profunda, Marcos, olha só. Se o pecado me tira a alegria de servir a Deus, ele me traz outra alegria. Ele me traz outra alegria. Então, é por isso que a gente tem que estar em constante vigilância. Né? Constante vigilância. Pode falar. Não, porque eu estou querendo dizer o seguinte, porque tem muitas pessoas hoje, a alegria está no pecar, né? No pecar.
A gente não vive no céu ainda, vive aqui, né? Aí tem aquelas 4 palavrinhas que nos ensina com relação ao pecado, né? A confissão, abandono, purificação e perdão. E perdão. Abandono. Perdão. E Jesus morreu para nos perdoar. Assim é, irmãos. A gente vai passar. Muito profunda lição. Muito, muito, muito. Nossa. Ela vai profunda, compreender o pecado. E aí, irmãos, a gente vai, conforme a gente vai viajando aqui na revista, nós vamos aprofundando, tá? Então, a próxima aula, ela tem um título aí, 6 perguntas importantes sobre o pecado. Então, nós vamos responder aí 6 perguntas sobre o pecado. E vem. Só dando aí uma pincelada, por que somos culpados pelo pecado de Adão? Existem níveis de pecado, quer dizer, tem pecadinho e pecadão? Vamos ver isso daí. Olha só, como me perdoar depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Será que faz sentido? Vamos ver. Nosso desejo de não pecar é realmente sincero? Pessoas de moral muito elevada também são pecadores? O que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas paixões? Aí, com base em Romano. Então, na próxima lição, nós vamos buscar responder essas perguntas, tá? E por aí vai, irmão. Nós vamos ver depois justificação, eleição. Então, tem várias doutrinas importantes aí para a gente estudar nessa carreira da lição. Quero agradecer, então, aos irmãos aí por mais um domingo de estudo aí profundo, tá? A gente vai crescendo com isso, vai nos exortando uns aos outros com isso, para nós vencermos para estarmos saindo como vencedores nessa luta contra o pecado. Bem? Pedir para o Marcos orar, então, Marcos, para encerrarmos a nossa aula. Tá. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é a nossa instrução, é o nosso guia, as coisas concernentes aos Teus ensinos, ao Teu reino, à Tua vontade, ao Teu poder. E nós temos as nossas dificuldades, aquilo que nós queremos fazer muitas vezes nós não conseguimos de forma com que fazer a coisa correta, porque existe o pecado em nós, mas a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão é grande para conosco. Nós pedimos a Tua ajuda para vencer o pecado a cada dia de nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a aproximarmos de Ti, nos enche a cada dia da alegria de Te servir, a alegria de estar meditando a Tua palavra, e que o Senhor realmente acrescente fé em nós, para que realmente nós não abandonemos os Teus ensinos. Agradecendo pela vida do irmão Ivênio, o pai, que tem tido um zelo em assim nos ajudar, ó Deus, nos ensinando a cada domingo, ó Pai, e que nós possamos guardar em nossos corações esses ensinamentos por toda a nossa vida. Abençoe cada um aqui, aluno, nos dá uma semana debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom domingo, né? Bom domingo, parece que está ficando um pouquinho mais acalorado, mas vamos ver se... Semana que vem está sinalizando 39 graus aí, acho que é na quarta. Ainda? Vamos guardar a chuva aí, se Deus quiser. Irmãos, bom domingo, Tatiane, Aldo, bom domingo, Marcos. Né? Com Deus aí, viu? Deus. Bem. Tchau.